A Casa Espírita Allan Kardec de Cerquilho apresenta a palestra Orar sempre e nunca esmorecer, ministrada pelo Senhor Patrício de Castro Filho. Que sejamos inspirados a buscar o conhecimento espiritual e a viver em harmonia com as leis divinas. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos e vamos unindo os nossos corações para que possamos despertar para as necessidades que temos de reduzir o máximo que conseguirmos a nossa ignorância em relação às leis divinas e despertarmos, nem que seja por empurrão ou por insistência, o desejo, a vontade de cada vez mais nos instruirmos para melhorarmos nas nossas ações de educação. Hoje nós vamos falar, seria do livro Fonte Viva, no capítulo 61, aonde Emmanuel pega do Evangelho de Lucas, no capítulo 18:1, aonde Lucas seria ressalta: orar sempre e nunca desfalecer. Pega esse trechinho lá do Evangelho de Lucas, do 18, começa no 18:1, vai até lá para frente. E Emmanuel dá o título neste livro, de nunca desfalecer. E eu, particularmente, dou o título de nunca desistir. Nunca desfalecer, e eu dou a nomenclatura, nunca desistir. É meio isso. Então, o que quer dizer esse orar sempre e nunca desfalecer? Vou dar uma lida, seria no Evangelho de Emmanuel, para que vocês tomem um pouco de conhecimento e depois eu entro mais na essência da explicação. Emmanuel inicia: não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilite para o serviço de tua iluminação. Enquanto te encontras no palco de exercício, qual a crosta da terra, sempre será defrontado pela dificuldade e pela dor. A lição dada é caminho para as novas lições. Esse título, Emmanuel pegou também, seria da parábola, aonde Caibar Schutz, no livro seria Parábolas e Ensinamentos de Jesus, identificou como parábola do juiz Iníquo. Seria Iníquo, quer dizer, seria, o que seria um iníquo? Iníquo seria uma pessoa não boa, seria não cumpridora dos seus deveres, e sim das suas individualidades. Então ele diz que ofende a qualidade, a retenção e o injusto. Então, dentro dessa parábola, vou ler para vocês entenderem o que é o juiz iníquo. Então, propôs-lhe Jesus uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar, dizendo: havia em certa cidade um juiz que não temia Deus e nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha constantemente ter com ele, dizendo: defende-me do meu adversário. E ele, por algum tempo, não a queria atender. Mas depois disse consigo: se bem que eu não tema a Deus, nem respeite os homens,
Todavia, como esta viúva me incomoda, julgarei a sua causa, para que ela não continue a molestar-me com as suas visitas. Ouvi, acrescentou o Senhor, o que disse este juiz injusto, e não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora sejam demorados a defendê-los. Digo-vos que bem depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra. Depois ele dá embaixo aqui, por exemplo, a iniquidade é a falta de equidade, é a justiça revoltante. O iníquo é um homem perverso, criminoso, seja ele juiz, doutor, nobre, rico, pobre, rei. Na esfera moral, mesmo aqui na terra, não se distingue o homem pelo dinheiro ou pelo título que possui, mas sim pelo seu caráter. O iníquo não tem caráter. Aliás, tem caráter iníquo. Pervertido, mas ainda este, quando tem de resolver alguma questão e solicitante, resolve bater à sua porta, até que dê provimento do seu pedido, para não lhe ser incomodado, porque é iníquo. Resolve com presteza o problema, não para servir, mas para ficar livre de continuar molestando. Foi o que sucedeu com o juiz iníquo. Mais adiante, lá na essência, ele diz, por exemplo, ora, disse Jesus, aliás, a deficiência não é, pois, de Deus, mas sim dos homens, mormente a época que atravessamos, em que o Filho do Homem bate a todas as portas, inquire todos os corações e os encontra vazio de fé, vazio de crença, vazios de amor a Deus, vazios de caridade. Antigamente havia juízes iníquos, hoje pode-se dizer que nem só juízes, mas até peticionários são iníquos. A iniquidade lavra como um incêndio devorador, aniquilando as consciências e maculando os corações. Homens iníquos, lares iníquos, sociedades iníquas, governos iníquos, leigos iníquos, sábios iníquos, tudo isso devido à crença sacerdotal, aos dogmas das seitas dominicais. Mas o Senhor aí está a distribuir a equidade e com ele também ele traz. Então, o que ele trouxe aqui para nós? Seria, dentro do orar sempre, ele nos traz que nós, nos dias de hoje, vivemos diversos tipos de problemas. Temos diversos tipos de inconveniências dentro dos nossos caminhar. Então, dentro desse caminhar, nós temos mais a tendência de cometer a indulgência, de julgar, ou de querer transferir problemas e, mais frequentemente, nos irritarmos, porque não conseguimos resolver os nossos problemas, quando, na realidade, nós nos julgamos titular desse direito, julgamos titular de recebermos essa benevolência, essa atenção. Mas no campo espiritual, que é o objetivo nosso da evolução, seria do corpo espiritual, do nosso espírito, nós também somos iníquos. Por quê? Porque nós sabemos o caminho, temos consciência, seria da nossa negligência, temos consciência da nossa ausência de dever, da onde nós temos o dever contínuo de progredir, e preferimos nos deixar levar, seria por outros caminhos, aonde nós
nos acomodamos ali e procuramos justificativas para exatamente a nossa inércia, a nossa ausência da vontade de progredir, a ausência da vontade de nos instruirmos. Isso é o que ocorre. Então, quando Emmanuel, ele traz para nós, quando ele diz, não permita que os problemas externos, inclusive os dos próprios corpos, te inabilite para o serviço de tua iluminação. Então seria, todos os problemas que nós temos, não justifica nós ficarmos parados e não buscarmos a nossa iluminação. O que é a nossa iluminação? É a nossa instrução, como está no livro do Evangelho. Instruir e para poder praticar as suas leis morais. O que veio, por que o Evangelho, ele inicia com a palavra instrução? Porque quem se instrui, obviamente as suas ações são dentro de uma conduta educacional. Seria o que é a educação? Nós temos um exemplo básico, corriqueiro, milenar, que são, por exemplo, o berço, a educação nasce no berço. O berço seria familiar, é onde nasce a educação. Seria, como uma criança, ela recebe a instrução. Ela recebe a instrução de senhor, senhora, o respeito do mais velho, cuidado para não pôr a mão ali, tenha isso. Então ela recebe toda essa instrução, seria moral, essa instrução de respeito, essa instrução seria na maior licitude possível, e quando ela pratica lá fora, seria as suas condutas, obviamente, é a educação. Então, olha, esse menino é um menino educado, esse senhor é um senhor educado, a família bem educou ele. Então, o que educou? A educação é a nossa conduta. Se não temos instrução, a nossa conduta é uma conduta iníqua. Com caráter muito distorcidos, porque agimos exatamente pela nossa conveniência. Então, é muito importante, seria a instrução. E Emmanuel dá muita ênfase nisso, seria no processo da instrução e da educação. Inclusive, neste livro, no capítulo 30, ele fala exatamente da educação, mas não mesmo, em outros também. Mais adiante ele diz: enquanto te encontras no plano de exercício, qual a crosta terrena, quando nos encontramos aqui nesta crosta, porque nós estamos na crosta, não estamos acima dela, não estamos, e todos os auxiliares de Jesus também está aí plasmado, seriam os seus prontos socorros dentro da crosta. Então todos aqui, quantos encarnados estão aí dentro da crosta também? Inclusive as colônias também estão dentro da crosta. Mais adiante ele diz: sempre serão defrontados pela dificuldade e pela dor. Então, o que é a dificuldade e o que é a dor? A dificuldade são criadas por nós. Nós provocamos as dificuldades. Por que provocamos as dificuldades? Porque nós temos uma conduta apenas de olhar para o externo. Seria o que me agrada, o que me aspira para seria o meu conforto interno ou o meu conforto pessoal. O que me aspira para a minha autoavaliação, autoestima, ou meu autoconhecimento, mas sempre visando seria a minha zona de conforto pessoal, mas não a minha zona seria de desenvolvimento da minha inteligência. Por exemplo, eu me permito adquirir um conhecimento superficial. Não, eu ouço na rádio de A ou B, eu ouço o programa X, eu ouço o palestrante espírita, o expositor da matéria, tal, eu ouço lá
seja o Divaldo Franco, seja o Chico Xavier, seja quem for, olha, está aqui, ó, Haroldo Dutra, está aí expondo a palestra, estou ouvindo a palestra, estou ouvindo o conhecimento dele, então estou pseudamente adquirindo, que estou me enriquecendo de conhecimentos. Mas na realidade, lá no fundo mesmo do espelho, eu estou estacionado. Estou inteiramente estacionado. Por quê? Porque a compreensão das leis divinas, a compreensão de como deve caminhar, seria para uma evolução maior, é do Divaldo, ou seria do palestrante, ou de quem está ministrando essa aula, é dele. E eu estou copiando dele, seria me estacionando, seria no conceito de compreensão dele, mas não estou criando o meu conceito. Onde está o meu conceito? Cadê a minha compreensão individual? Cadê seria o meu despertar para eu mesmo externar o meu conhecimento de si? Cadê? Quer dizer, até quando eu vou ficar copiando seria o conhecimento do outro e passando para a frente seria sempre na incerteza, sempre na incerteza, sempre os meus pés não estão no chão. Porque o meu conhecimento é porque eu ouvi isso, porque eu ouvi aquilo, porque fulano diz isso, fulano diz aquilo. E você? E você diz o que sobre essa matéria? Você diz o que sobre esse ensinamento do Evangelho de Jesus? Não. Aí você vai devagar com conceitos. Que tipo de conceitos? Não há conceitos. Você não tem raiz. Você não tem um conhecimento de fundo. Porque para ter um conhecimento de fundo, seria o Evangelho, não é o Patrício que diz isso, é o Evangelho que diz isso, é o Consolador que nos traz isso, e é Jesus em todas as suas palavras, em todas as ferramentas, que nos traz o processo da instrução, o processo do aprimoramento. Então, cada um por si, na sua individualidade, tem que buscar a sua evolução. Isso é a meta divina, isso é a meta de Deus. Se eu não leio aqui, enquanto te encontras no plano de exercício, qual a costa da terra, sempre será defrontado pela dificuldade e pela dor. Quer dizer, qual é a minha compreensão deste parágrafo? Eu não li, eu não tenho compreensão. Aí vou dizer, a compreensão do Patrício é essa. A compreensão de B ou C ou D é essa. E a sua? Precisa ler e externar. Aí li e externei, eu tenho parâmetros para poder questionar. Olha, a minha compreensão sobre isso está nessa vertente. A minha compreensão sobre aquilo está numa outra vertente. Porque se daqui a pouco eu ouvir sobre o mesmo tema outro comentário, seria, eu nem lembro mais do primeiro, não lembro mais do primeiro. Então, o que é um conhecimento? É um conhecimento superficial, sem fundo. E a nossa inteligência, onde fica? Como desenvolver uma inteligência? Nós somos inteligentes, Deus nos fez inteligente. Mas a inteligência só desenvolve com o conhecimento. Vou aprender a dirigir um veículo, vou lá e aprendo. Mas eu tenho que ler as leis divinas. Tenho que me atentar como dar partida. Tenho que verificar como que é a primeira, como que funciona a segunda. Cadê a minha prudência ali? Cadê a minha prudência aqui? De qualquer forma, há uma exigência imperiosa que eu me aprimore de um conhecimento para poder empreender nesse meu desejo. E as leis divinas? Como é que nós vamos empreender nela? Ouvindo A, ouvindo B, ouvindo C? Quando vamos fazer isso? Quando? Então, nós temos uma resposta muito grande, né? Por exemplo, quando queimaram-se os livros lá em Barcelona, todos os livros achavam-se que os homens da lei, porque tinham conhecimento apenas da letra e não conhecimento
defunto, que aquela filosofia, aquela doutrina havia se exterminado. Mas na realidade não se extermina, porque o conhecimento é individual e está na centelha seria da inteligência de cada ser. E ele reproduz. Por que ele reproduz? Ele reproduz porque ele tem um conhecimento de fundo. Se não tivesse um conhecimento de fundo, ele não teria como reproduzir. E tanto reproduziu que nós estamos em 2024 e as obras do codificador estão todas elas intactas. E Emmanuel veio resgatar também o evangelho primitivo, trazendo para nós esclarecimentos maiores, com um linguajar bem mais fácil para a compreensão, mas precisamos ler. Mais adiante, e ele diz aqui Jesus fala bem claro nisso, os vazios da fé, os encontra vazios da fé, vazios da crença, vazios do amor a Deus, vazios de caridade. Quer dizer, como podemos dizer que amamos a Deus, se não nos interessamos pelos seus ensinamentos? É mesmo dizer, eu amo meu pai, mas nunca convivi com ele. Seria o meu pai biológico, nunca convivi com ele, mas eu amo ele. Seria, não sei nem qual é a conduta dele, tal. Quer dizer, nós estamos sendo hipócritas com nós mesmos. Onde está? Seria a parábola de Jesus. Jesus nos chama atenção, porque essa parábola dos inimigos é de Jesus. Essa é a parábola dele. E ele nos chama claramente sobre isso, né? Aonde está? Então, eles nos chamam até os peticionários. Vou fazer uma petição a Deus. Senhor, tá, pediu o que a Deus? A minha inteligência está estacionada. Os meus conhecimentos divinos estão estacionados. Não tem fundo. Cadê a minha inteligência para pedir? Onde vou conseguir externar na minha petição o meu sentimento? Como é que eu vou externar o meu sentimento se eu não aprendi a externar o meu sentimento? E não aprendo a externar o meu sentimento por ouvir. Eu aprendo a externar o meu sentimento por viver. Porque hoje as minhas lágrimas desceram? Porque o meu sentimento aguçou, ou ele aguçou de alegria, ou ele aguçou da impotência, ou ele aguçou seria de um inconformismo, ou ele aguçou seria da minha desesperança, ou ele aguçou com o aspirar da minha esperança. Então, o meu sentimento, ele veio a florar, e florar seria as minhas lágrimas realmente descer, mas estaciona ali. Daqui a pouco eu me acalmo, sinto a tranquilidade interior, me apazigo um pouco, mas continuo estacionado, porque não consigo. Então estou sempre pondo o meu disco a Deus, como a maioria aqui. Deus, olha pelo meu familiar, olha pela minha casa, olha pelo meu irmão. Por favor, proteja o meu tráfico até minha casa. Olha, o meu filho está doente. Por favor, olha lá, olha para aquele que está desempregado, olha para a minha situação financeira. Mas eu sou o único filho de Deus? Eu sou o único existente no planeta que, na realidade, está necessitando desses desejos? Não. Então, por que não pedir a Ele, dentro de uma coletividade? Senhor, hoje estou passando por essa dificuldade, compreendo que é necessário para que eu sinta essa dificuldade, para que o Senhor me empurre, os aguilhões me tocam, para que na realidade a minha inteligência se movimenta e eu saio do meu comodismo, saio do meu achômetro, do meu pensômetro e vou à luta, vou criar alternativas para solucionar aquilo. Então, na realidade, eu dependo do outro. Eu dependo do outro para poder realizar as minhas aspirações. E por que na hora de eu pedir, eu peço na minha individualidade, se eu dependo do outro para uma solução total? Então tenho que pedir na coletividade. Senhor, olhe por mim nesse momento da minha agonia
e todos os que estão nas mesmas sintonias, ou até em dificuldades maiores. Seria, a minha dificuldade financeira é insuportável. Eu estou preocupadíssimo com as minhas contas. E o morador de rua tem alguma preocupação? Seria, e a minha dignidade sofreu um agravo? Seria, e o morador de rua, será que alguém parou para pensar, se nós fôssemos um deles, aonde estaria? Seria a nossa dignidade? Como nós estaríamos sentindo? Mas ele é um irmão. E quantos, quando vê ele ali, se desviam? Exatamente porque ele vai me pedir um dinheiro, ou vai me pedir aquilo, e eu não vou lá. E se você fosse ele? Como você sentiria? Você acha que ele se sente bem estando naquela posição ali de inanição, aquela posição de impotência, naquela posição seria sem poder aspirar nada, sem desesperançado, sem expectativa de esperança? Não. Ele também é nosso irmão. Precisamos visualizar o externo, aquela situação de penúria, para podermos avaliar. Como nós dizemos, aqui existe a pobreza. Olha, eu conheço a pobreza. E quando nós nos permitimos conhecer a miséria, que é muito diferente, a pobreza e a miséria. Mais adiante ele diz, outra não pode ser a função da escola, se não ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Então, o que nós estamos fazendo no planeta? Respirando o ar puro de Serquilho, ou do Brasil, vivendo as atrocidades, ou estamos numa escola passando por dificuldades de toda sorte, seja física, seja psíquica, seja profissional, seja sentimental, seja de quantos anos. Nós estamos na escola. E cadê a lição? Cadê as tarefas que levamos para casa, que é a nossa roupagem carnal? E cadê o resultado que nós vamos prestar conta do nosso exame quando chegarmos na espiritualidade? Quando chegar na espiritualidade, olha, eu não tive tempo, porque eu estava cansado, precisei dormir. Olha, eu não tive tempo, porque eu tive que trabalhar. Olha, eu não tive tempo por causa disso. Olha, mas o que é 10 minutos por dia para você se dedicar a uma leitura, não leitura obrigacional? Ó, estou lendo, Deus, ó, o senhor está vendo que eu estou lendo, hein? Olha, o senhor está vendo, não é assim que funciona. Porque nós temos que galgarear a nosso conhecimento. E nós estamos aqui diante de um planeta de transformação. Seria, que é regeneração. E quando daqui partirmos, será que nós estamos realmente dentro do nosso juízo de razão? Seria edificando conhecimentos o suficiente que vai nos permitir reencarnar aqui novamente no planeta de regeneração? Vontade todos nós temos de não encarnar mais, vivermos junto aos espíritos puros, vivermos junto aos espíritos evoluídos, ou, na pior das hipóteses, vivermos com os espíritos das culturas, seria de Capela, da cultura de Capela, porque Chico Xavier é um dos descendentes de Capela, veio de Capela, tá? Capela é um planeta igual nós vivemos, que está 70, 80 anos na frente do planeta Terra. Seria, como é que nós vamos fazer? Eu tenho vontade, eu frequento a casa espírita. Sim, nós temos um livro missionário, escrito por André Luiz. Seria, quantos permitiram ler para desenvolver, seria o seu raciocínio, o raciocínio da razão, para podermos analisar se dentro do que está lá no missionário, espíritas que foram dirigentes de casa há 30 anos, tiveram serviço de benevolência, mas aonde desenvolveu o amor, aonde desenvolveram seria o lado moral, onde desenvolveram o lado moral? Nós pegamos o Evangelho, segundo o Espiritismo, está lá na parte da introdução. Na parte da introdução está lá Kardec
expondo de forma normal. Seria, divide a introdução em 5 exemplos. Dá lá o primeiro exemplo, seria o dogma. Dá lá o segundo exemplo, seria as igrejas. Dá lá o terceiro exemplo, seria o ouvir falar, os falar. E dá o quinto exemplo, que é imprescindível, que seria os valores morais. Seria o nosso desenvolvimento moral, que as outras 4 pode ter diversas versões de considerações e interpretação, mas a moral ninguém tem, porque a moral tem que adquirir. E como vamos adquirir elevação moral sem conhecimento? Como vou ser educado se não tive instrução de educação? Não tem como. Não se associam, são isso. E as leis divinas são iguais. Pega o Evangelho, leia a introdução. Porque se não ler a introdução, não observar, como é que vou ler? Vou ler o capítulo 17, como aqui nessa parábola. Vocês, por exemplo, podem pegar, tem lá no Evangelho 19, 7, 19, 10, que vai falar exatamente nunca desfalecer. Tá, eu vou lá no 17 e leio a introdução. Cadê? Por que tem a primeira página da introdução? Simplesmente para completar 100 páginas, 101 cada introdução? Não. Ali é o alicerce. Ali é o meu primeiro caminhar da minha inteligência para a compreensão do que eu vou passar pela frente. E o livro não deixa de ser uma estrada, não deixa de ser um caminho, como Jesus diz, eu sou a verdade e o caminho, né? E ninguém chegará a Deus se não for através de mim. Então, onde ele inicia? Ele inicia sempre na introdução. O que é a introdução? Deixa eu pôr no Waze aqui para ver a minha rota. O Waze é a introdução para pegar a minha rota. Não é ir lá no fim, não é ir lá no outro, não é ir lá nos bem-aventuranças, né? Mas precisamos iniciar. E Emmanuel coloca lá, foste colocado entre obstáculos de 1000 naturezas estranhas, para que, vencendo inibições, fora de ti, aprendas a suportar as tuas limitações. Quer dizer, o que é a suportar as minhas limitações? Me autoconhecer, conhecer o meu estado, conhecer o meu grau de conhecimento. Quando eu conheço os meus limites de conhecimento, eu conheço os meus limites de ações. Eu conheço eles. E isso se eu tenho o desejo realmente de uma ascensão evolutiva. Agora, quando eu não me conheço, como vou fazer? O Evangelho diz, procure se conhecer, para que você poderá dizer. O Evangelho também diz, seria, todos que têm lhes será acrescentados, e todos que têm lhes será tirado, porque um dá e o outro tira. Todo aquele que se dedica na sua evolução espiritual, toda a espiritualidade benfeitora nos acompanha e está ali nos instruindo, nos intuindo. Olha, observe essa colocação do verbo, observe esse adjetivo, observe esse substantivo aqui, procura olhar o tempo como está, procura olhar com os olhos do Espírito nessa leitura. Não olhe com os olhos externos, para que apenas vai te favorecer em algumas situações. Seria, eles nos instruem. Agora, eu sou todo sabedor, nasci dentro de uma casa espírita, minha família era espírita, tá, e você se instruiu no quê? Eu instruí ouvindo A, ouvindo B, ouvindo C, a palestra A, a palestra B, ótimo. É o mesmo aluno que vai à escola e não entra na sala de aula. Mas você foi o ano inteiro na escola? Fui o ano inteiro na escola. E aí, você entrou na sala de aula? Entrei. Quantos alunos tem na sua classe? 20 alunos. Qual é a sua nota? Eu tirei 3. Mas todos tiraram 3? Não. E por que você tirou 3? Por quê? Porque você não agiu, você não elegeu dentro de você a vontade de aprender, a vontade de instruir.
para prestar a sua avaliação, expondo, trazendo do seu interior para o seu exterior exatamente o conceito dos seus conhecimentos, que é os seus limites. Esses são os fatores. E Emmanuel, mais adiante, ele diz lá: enquanto a comunidade terrestre não se adequar à nova luz, respirará cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Foi o que eu acabei de dizer. Seria, se eu não conhecer, vou chorar, vou culpar a Deus e vou dizer isso. Quem trabalha, por exemplo, em desobsessões, tem a oportunidade de ver, me aponta um comunicante que, quando você diz a ele que pela misericórdia de Deus, pela misericórdia de Jesus, ele está recebendo o regozijo da oportunidade de recomeçar a vida. Em primeiro momento, ele repudia. Que Jesus é esse? Para com essa palhaçada. Eu não quero ouvir nada. Que Deus é esse? Por quê? Porque ele quer, venha a nós, mas o dever de aprender eu não quero. E quando eu me encontro, seria nas minhas adversidades, do meu desconforto, quem é o culpado disso? Ele. Porque ele não olha por mim? Porque ele não pega na minha mão? Senhor, porque só o meu filho está no hospital? Senhor, porque o meu filho tem câncer? Senhor, porque o meu filho nasceu com deficiência física? Porque os outros não? Esse questionamento, por que ele tem esse questionamento? Cadê a compreensão dele que nós estamos numa escola e que a justiça de Deus é soberana? É soberana, e o Evangelho repete, a soberana justiça de Deus. Por quê? Porque ele é soberano. E o que é a justiça? Você veio, você repetiu o ano na escola, o pai e a mãe vai matricular você no mesmo ano, no segundo ano, terceiro, quarto, e você vai ter que enfrentar isso aí de novo. Viver seria baixar sua crista do orgulho e adquirir a sua humildade e enfrentar o caminho novamente com novos companheiros. E é o que enfrentamos dentro da nossa encarnação, a nossa convivência e com os nossos defeitos, para vencermos isso. É isso que viemos vencer. Depois te desculpa e auxilia sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de todas as aflições que rodeiam o espírito cristão no mundo, desde a vinda do Senhor. Aí, Emmanuel traz para nós uns exemplos vivos para aguçar, seria a nossa consciência, para nós despertarmos de que tudo que Jesus nos ensina procede e tem uma essência profunda de verdade. Aonde ele diz, seria, onde está o Sinédrio? Quem condenou o amigo celeste à morte? Onde os romanos vaidosos e dominadores? Onde os verdugos da boa nova nascente? Onde os guerreiros que fizeram correr em torno do Evangelho os rios escuros de sangue e suor? Onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome da renovação do renovador, em nome do renovador crucificado? Onde as trevas da Idade Média? Onde os políticos e inquisidores de todos os matizes que feriram em nome do excelso benfeitor, arrojados pelo tempo aos despenhadeiros de cinza, fortaleceram e consolidaram o pedestral de luz em que a figura do Cristo resplandece cada vez mais gloriosa e do governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz, no encontro da ressurreição divina, nas surpresas constrangedoras da marcha. Recorda que, antes de tudo, importa orar sempre,
trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca fortalecendo. Seria, no Evangelho, tem uma passagem que diz: quando você enxuga a lágrima do próximo, você não tem lágrima para chorar. Quando você está diante de um trabalho de benevolência, diante da miséria, você não tem tempo de reclamar, seria aquilo que você entende que é falta para você. O meu travesseiro precisa trocar, o meu lençol já não aguento mais, o meu sapato está me machucando, seria e etc, e etc, e etc, e etc, os meus bens transitórios, ou até os meus bens eternos. Aonde que você vai reclamar? Deus não olha por mim, e aquele que está na miséria, como vai fazer? E ele, como vai andar? Como vai seguir? Então você começa a desenvolver, através da sua visão externa, para o seu corpo, da sua visão interna, a situação que se encontra e que existe o... mas o outro é o outro. Você para ele é o outro também. E para quem está acima de você, você também é o outro. E assim é sucessivamente. Por que estamos nesse emaranhado? Seria nesse planeta aqui, onde todos somos iguais e não há privilégio. Jesus disse, não há privilégio para ninguém. Paulo de Tarso fez a sua peregrinação, cumpriu o seu dever, recebeu a missão de levar o Evangelho aos gentios. Sim. Teve privilégio? Não. Teve que trabalhar com seus próprios esforços para poder se sustentar. Não viveu da pregação do Evangelho um centavo que sequer para poder comprar uma bala. E qual dos apóstolos que assim o viveram? Todos tinham que labutar para manter a sua subsistência, independente seria do seu grau evolutivo e da sua condição de servir. Esse é um fator que está no Evangelho. Meus queridos irmãos, passou aí um tempinho, que eu não deixei o relógio, peço desculpa. Este é o ensinamento de Jesus para hoje. E muito obrigado a todos. E está aí para refletir. Que Deus abençoe. Se você gostou deste vídeo e quer ficar por dentro de mais conteúdos como este, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que tivermos novidades.